Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o Baderna Cast, o podcast dos ultrabadernistas. Aqui é Alexandre Lessa, o Pimp Mal, do lado de dois marinheiros que estão aí num barco furado. Marcel Camp, e aí, beleza? E aí, Alexandre, beleza? Cara, eu esperava ver Gary Oldman no final. E o Roger Simões, aí, jovem, como vai? Eu gostava mesmo, era do Symphony of the Night no PlayStation 1. Castlevania, né? E nessa secção falaremos sobre Drácula, a última viagem do Demeter, o sétimo filme aí do diretor André Øvredal, mais conhecido aí por ter dirigido a Autópsia de Jane Doe, né? É interessante. Mortal e histórias assustadoras para se contar no escuro. Tem também Trollhunter, que é um filme bem legal também, mockumentary. E contou aí no seu elenco com Corey Hawkins, Ashley Franchiozzi, Ian Cunningham, David Dastmalchian e mais um monte de marinheiro que não vai pro bordel no final do filme. Não. E aí que a gente pode começar a falar sobre a última viagem do Demeter. Pô, cara, eu gosto do clima do filme. Eu acho que o clima é muito bem utilizado nessa coisa de... Que você vê que ali é o início, que é 1800, né? 1897. Por aí, final já de 1800. Ele constrói esse clima, inclusive no porto, né? Ali eu gosto do clima que o diretor consegue construir. E uma coisa que eu gostei muito dele, ele não pega nenhum ator conhecido. Se a gente reparar, o mais conhecido é o capitão, né? É o capitão que você, já vê esse cara em algum filme, já vê. Isso. É um bom filme. Ele é um bom ator, ele é um bom ator e tudo. Uhum. São bons, o elenco todo realmente é composto de bons atores. Gostei de cada um atuando, mas nenhum é conhecido. O que transmite aquela sensação Gostei de que você... também. Isso é legal, porque transmite a sensação de que podiam ser pessoas mesmo comuns. Eu falei, pô, quem é esse cara? Ele vai se ferrar. Talvez mais o próprio David ali, que ele faz o imediato, né? Que ele faz o Polkadot, tá no, que ele também Cavaleiro das Trevas. Ele aparece um pouco mais. Tem uns que aparecem um pouquinho, mas ainda assim não são astros, né? Corey Hawkins mesmo que faz o principal Clemens, ele não é tão assim. Eu lembro dele mais no The Walking Dead lá e tudo. Então, quer dizer, eu gosto dessa tática dele, vamos dizer, que ele pega um elenco não tão estrelinha, né? E, cara, constrói um clima bacana. E eu vou dizer, hoje em dia é difícil ver um terror que mata criança e animal. Isso. É um bom diretor. Eu gosto, ele tem uma boa direção. Talvez, assim, eu tiraria algumas coisas que pra mim inflam um pouco o filme e conseguiria inserir talvez um desenvolvimento melhor em alguns personagens. Se importar um pouco mais com eles quando ele morre, né? Principalmente a menina, eu acho que poderia ter um desenvolvimento um pouco acima do que foi ali. É um dos contos, assim, preferidos da galera, pelo que eu pude entender, né? É um conto famoso até. É um prólogo, na verdade. Ele foi um prólogo, né? Do Drácula de Bram Stoker. Alguma coisa assim, né? É um prólogo, assim, é bem aclamado pela galera trecho, que gosta do... Mas eu tô dizendo assim, é bem aclamado. Sim, os fãs gostam muito, né? Eu achei o elenco também, assim, acertado, achei bom. Conheço pouquíssimas pessoas dali. E achei interessante, achei, assim, o clima legal. Uma coisa que me incomodou muito, depois a gente vai poder conversar um pouco sobre isso, não sei se é a opinião de vocês, é a respeito da trilha sonora. Foi meio ausente, uma coisa assim. Os efeitos sonoros. Efeito sonoro? Perdão, vamos lá, eu vou melhorar isso aí. Trilha sonora, efeito sonoro, design de som, tudo isso que envolve, eu não gostei muito, não. E aí, o que vocês acharam? A trilha sonora eu achei que... Assim, eu imaginei que eu fosse um filme mais seco, apesar de estar se passando todo no mar, né? Mas, assim, um filme que ele trabalha um pouco mais de atmosfera. Até pensei, cara, se esse filme fosse em preto e branco, ia ser mais interessante para si. A verdade, eu achei que eu ia ver uma coisa mais moderna. Pô, então vocês estão no lado opostos aí da coisa. Né? Eu já tava esperando alguma coisa mais classicona, assim, entendeu? Trabalhando muito luz e sombra e tal. Falando até mesmo do Drácula do Bram Stoker, né? Se fosse um lado expressionista, esse filme fosse pro lado expressionista, né? Assim, né? Trabalhando... Porque assim, o próprio Drácula ali do caixão, ele é do lado alemão, né? Vamos dizer assim. É o Nosferatu, né? É o Nosferatu em si, né? O gárgula, né? A asa... E realmente, o que o Alexandre fala aí é uma coisa assim, o filme ele era para um clima mais do expressionismo, né? Assim, que é isso, luz e sombra. Então, mas você achou que o filme ia ser mais isso? Ele queria mais assim. Então, eu queria um negócio mais assim. Então, exatamente o que eu tô falando. Pensei que achei moderno mais. Não, eu achei que o filme ia ser mais moderno. Não foi. Tá. É um pouco mais. Ele segue um padrão, eu achei mais, que ele iria seguir numa linha
atual de hoje em dia, é um terror um pouco mais diferente, um terror um pouco mais moderno, seguindo uma linha mais atual. Eu pensei que ele ia seguir mais por esse lado. Me pareceu um filme de terror um pouco clássico, assim, até um terror barra suspense, né, na verdade, né? Ele é mistério. Um filme mais mistério do que necessariamente de terror. Não existe muito gore no filme. Não, exato. Não é um terror tão explícito. Mas a primeira morte mesmo ali, né, dentro do navio é que tem um pouco mais disso, né? Que você vê que o Drácula, quando ataca ele arranca, assim, ele você rasga, vê né, o pescoço rasgado. Talvez os animais mortos ali sejam um pouco mais assim... um pouco mais gore também, mas você não vê os bichos vê morrendo, nada. Você só vê o resultado do ataque. Não, é escuro também, mas dessa vez eu até entendo do filme ser escuro, não vou criticar do filme ser escuro, porque é normal, né? Lamparinas de navio. Não, e a gente entende também que é um filme de terror, né? E tudo mais, né? A gente já sabia que ia ser um filme escuro, né? Cara, no geral, eu gosto dessa iniciativa de você tentar criar uma pena que eu acho que, assim, a bilheteria não tá sendo tão boa, né? Primeiro, a divulgação do filme não foi legal. Cara, eu descobri realmente esse filme por um trailer e um pôster. Que eu vi, e o pôster no cinema demorou pra eles botarem. Então eu vi um trailer porque as redes sociais começaram a pipocar, olha, como é que vai dar? E aí, realmente, o trailer me mostrava uma coisa que, parece Alien, parece realmente no trailer der uma claustrofobia maior no trailer. Eu vi uma galera reclamando do pôster, que o pôster, assim, é muito genérico. O design do pôster. E de fato é mesmo. É um pôster que não chama nem um pouco atenção, é verdade. É meio padrãozinho. E lá nos Estados Unidos eles usaram o nome do conto, do prólogo, do que seja, né? Eles usaram o nome, eles não mencionam Drácula lá fora. Né? Aqui no Brasil. Aqui botaram o subtítulo pra tentar situar a gente. Na verdade, colocaram. Na verdade, o subtítulo virou o nome do filme, né? Inclusive, esse filme é uma coisa que tá bizarra aí. Eu vou até falar qual é o título real, eu fiquei sem saber. Porque, assim, tem um que é Mar de Sangue, já viram? Assim, Deméter, Mar de Sangue. Tem um subtítulo que é Mar de Sangue. Tem outro que é A Última Viagem de Deméter. Eu vi assim. Aí tem subtítulo Drácula. Se eu não me engano, no aplicativo que eu comprei de cinema, né? Tava escrito... A Última Viagem de Deméter. A Última Viagem de Que eu Deméter. também achei que seria esse o título. Mas no cinema eu já vi assim. Na verdade estava Drácula, A Última Viagem de Deméter. Então, eu não via Drácula em alguns posters. Não, nesse estava lá, quando eu fui comprar no aplicativo. E na tela do cinema, quando o filme começa, aparece A Última Viagem de Deméter, tipo Drácula, sabe? Como se fosse assim. Eu sei que nos Estados Unidos não colocaram Drácula, nem Drácula colocaram. Pois é, então... Só A Última Viagem de Deméter. E descobri agora, semana passada, que ele ganhou também, assim, A Última Viagem de Deméter, Mar de Sangue, cara. Uma coisa assim, bem mais genérico ainda, né? Então, cara, eles estão bagunçando o título, que atrapalha ainda mais na divulgação. Porque tu vai falar, porra, que filme é esse? O cara, eu vi Mar de Sangue. Mas qual é? A Última Viagem de Deméter? Quer dizer, fica enrolado. E dá uma sensação de desorganização. Desorganização, exatamente. Agora, o trailer me vendeu bem, o que eu ia ressaltar isso. O trailer me vende bem esse clima de claustrofobia que o Alien, acho que a trilogia Alien faz muito bem. E eu não sinto tanto quando eu vejo o filme. Até tem uns momentos, assim, que é meio... Você vê que o pessoal tá tudo muito enclausurado lá na parte do... Tem um porão, vamos dizer assim. Esse navio tem um porão, né? No porão eu sinto mais uma claustrofobia. Mas quando eles vão... Tanto que tem sempre essa fase do filme, né? Eles estão uma vez no porão, uma vez meio que lá em cima, à noite, né? Quando ele sai. Eu sinto sempre essa mudança. Isso me quebra esse clima de claustrofobia. É isso que eu ia falar, mas tirando isso, eu não achei nada Não, mas parecido. isso não estraga. Não, o pessoal falou muita referência a respeito de Alien. Eu não achei tanta coisa assim, não. Não, é porque muitos acharam... Realmente, eu fui um que fui ver achando que o clima, essa coisa mais fechada, de ambiente fechado... Me venderam isso também. Eu vi antes de ver, eu assisti uma crítica sem spoiler. E falaram muito a respeito disso, dessa referência, né? Eu não achei tanto assim. Não, mas pelo fato de ser 8 passageiros, né? Se você contar, são 8 passageiros. Então você tem um lugar fechado, um ambiente único, só, né? Então você, por exemplo, no Alien, que aí na minha opinião é um roteiro muito melhor, você trabalha bem como que é a dinâmica da equipe antes de você colocar eles realmente na ação, né? Perigo, né? Então, assim, você sabe que o Parker e o outro cara, né, eles sempre estão batendo papo ali, falando sobre, não, a gente não é bem pago, não sei o que e tal. A Ripley não se dá bem com ninguém, porque ela é mais aquele ali by the book, né, que fala, né, que é pessoa mais, aqui é assim e tal. O Dallas, capitão é meio no profile também, né? O Dallas, ele é mais de boa, mas ele tenta bater, né? Então, assim, no Alien você tem um pouco mais disso. Já nesse, não. Esse você descobre o pessoal ali no cais e tudo, e eles estão recrutando gente para ir pro Demeter para poder, né? Ir dali, no caso da Romênia, para. Acho que ali eles estão até na Bulgária, né?
na Bulgária para ir para Inglaterra. Então é uma viagem que vai durar um mês aí e tal, com passar pelo Mar Egeu. Então você não tem essa dinâmica, só tem meio que a dinâmica deles quando eles estão já dentro do bar. Eles têm aquela conversa, né? Aí fala, não, o que você vai fazer com o seu dinheiro e tal, não sei o que. Mas é tudo muito rápido, muito rápido. É num mesão. Geralmente você conhece ele mais num mesão, vamos dizer ali. É um mesão, então, quer dizer, e já estão na aventura, né? Não é antes, por exemplo, deles terem uma dinâmica, bater um papo com eles ali e tal, porque sempre tem essa coisa, tipo, até o próprio, pega né, falando de mar, você pega um pirata do Caribe, os caras sentam na mesa, não, e aí, não sei o que, vamos pro lugar tal, bababá, tô recrutando, não sei o que. Você não tem isso, você já tem o pessoal, né, meio que já fixo ali, né, da tripulação e tal. Então você tem até um pouco de atrito no início ali, mas depois esse atrito vai, né? E aí, pra mim, que é isso. Que eu acho que o roteiro acaba se tornando meio formulaico por causa disso. Que nem, por exemplo, falar, quem foi que matou o cara? Não, peraí, eu não conheço. Ok, ele fala, não conheço esse maluco aqui, também não conheço essa mulher. Né? Porque a mulher tá dentro de um caixão lá e descobriram dentro do caixão. Fala, peraí, eu não conheço essa mulher, qual é a dela e tal? Também não conheço você, não confio em você. É a primeira vez que tô aqui contigo, por que eu tenho que confiar em você e tal? Aí tem esse atrito. Mas depois disso não tem mais, né? Porque o racista ali, né? Ele acaba sendo logo o primeiro a morrer, entendeu? Então, assim, se ele de repente fosse um que fosse morrer mais pra frente e tudo, né? E você ter essa coisa, não, eu vou fugir, vou largar vocês de mão, que também acontece, né? Que é algo normal que isso acontecer também no filme, né? Se fosse, por exemplo, 2 fugindo, ao invés de um cara só, seria mais interessante. Então, acho que até a própria tripulação sendo um pouco maior ali dentro do navio seria mais interessante. Entendeu? Pra você ter realmente uma galera que vai morrer. Teriam mais vítimas. Ia ter mais vítimas e tudo, né? E ia ser um pouco, na minha opinião, ia ser um pouco melhor trabalhado assim, porque vai matando a galera que realmente pra você criar aquela tensão. Então você foca nesse grupo pequeno aqui e vai trabalhando os personagens e a dinâmica dele, né? Então, assim, quando você pega uma equipe, aí no caso, vamos supor, se fossem 12 pessoas, tu pega um Enigma do Outro Mundo, né? Que é uma sensação. No Ártico também, é aquela, entendeu? Então, a desconfiança, por exemplo, no Enigma do Outro Mundo é muito maior do que você tem nesse, né? Eu acho que aí você mencionou o momento perfeito do clima de claustrofobia, cara. No Enigma de Outro Mundo, você sente isso o tempo todo. Desde quando eles encontram o cachorro, botam num canil, até o final, uma coisa... E isso é o que, pra mim... Há uma quebra de... Não é quebra de ritmo, mas há uma quebra só de fase. Eu sinto quando eles estão na claustrofobia do porão, que é onde estão os caixões, né? Onde, inclusive, eles começam a suspeitar de que um foi aberto, onde a menina saiu, tem um que só sai areia. Isso é interessante. Aquele clima ali, falei, é o que você mencionou do mistério, é mais pro lado do suspense, do mistério e não tanto do terror. E quando eles vão lá pra cima, sempre à noite, né? Que é onde o Gárgula vai aparecer, onde o Nosferatu aparece, aí eu sei que ali vai ter morte. Então, é uma previsibilidade, entendeu? Isso pra mim é uma previsibilidade. Eu sei que ali sempre dentro... Sempre tá à noite, tem uma névoa, vai ter tem morte. Alguém lá em cima, alguém vai morrer. Vai morrer. Então é isso que eu acho que poderia o filme ser mais imprevisível, te surpreender em uma coisa. Mas, em contrapartida, me surpreendeu o fato desse ator ter o cara de psicopata, o branquinho de cabelo preto. Isso. Me surpreendeu ele ficar até o final, cara. Porque eu achei, esse cara ele vai morrer porque ele é meio escroto, ele sempre é o cara, é o babacão. E ele realmente, no final, ele até ajuda, né, cara? Tenta furar o navio lá. Até fura o navio. Tanto que nós vamos conversar sobre isso, a morte do menino foi a morte que mais me surpreendeu. Também me surpreendeu. Porque exatamente ela não foi na névoa lá em cima. Exato, Mas são na duas hora quebras mesmo. aí, porque é um menino, não esperava que ia matar criança. Falei, o garoto com certeza vai ficar até o final, ele vai ser protegido pelo Clemens. Mas não, cara, o garoto morre de forma agressiva. Foi uma das quebras que eu senti, porque... Eu esperava. Tu esperava? Mas daquele jeito ali? Dentro daquele gabinete ali? Eu imaginei... Quando ele olha, eu vi o cara... Eu achei nos momentos de tensão mais legais, assim, que eu achei assim... Eles queriam entrar na porta. Não, me envolveu na tensão mesmo. Porque quando ia lá pra cima, eu achava assim... Não tem muito espaço, Drácula... não é tão claustrofóbico. Eu penso assim... É aberto. Se alguém for atacar, vai atacar por cima. Vai sair mas olha só, raciocina. O Drácula era muito rápido. Sim. Muito, voa, né? O cara voa. Muito rápido, muito letal. Né? Parece pra rasgar o pescoço. Ele parece, finaliza... A sensação que eu percebi ali, ele tava brincando, ele queria diversão. Porque eles só matavam por dia. Ele não fez logo um banho de sangue, né? Não, porque eu pensei assim, esse cara pode vir aqui mas numa eu acho noite que isso só. É pensado. Porque, lógico, né? Tinha dias pra chegar até. Tinha dias pra exatamente. Ele tinha que dar uma parcelada nessa.
da matança. É tipo uma janta por Mas é por isso que podia ter mais passageiros, aqui no Alexandre falou. Exatamente. Se o que? A viagem durou um mês, né? Tinha que ter pelo menos ali quase 30 por dia. Mas, assim, até pelo fato de ser, ok, não é um Titanic, ok? É um barco menor e tal, um barco um pouco mais de 10 ali. Então, assim, você vê que o próprio barco, apesar de, na minha opinião, são espaço bacana e tal, né? É logo assim que o Clemens ele chega ali, né? Que ele salva o moleque, né? Então você tem aquele... É uma ferramenta que usam, né? Tem um roteiro assim, que é o salvar o gato, né? E salvar o gato foi meio que um termo criado por causa do Super-Homem, que no primeiro filme ele salva o gato. Salva o gatinho lá. Aí depois a garotinha, não, o moço chegou aqui e tal, não sei o que. Fale pra você não contar mentira, garotinho. Pá, né? Então, assim, quando você bota um personagem salvando, né, um gato, uma pessoa, que seja, né? Fazendo, né, um ato altruísta e tal, então você automaticamente já se preocupa com essa pessoa quando tiver numa situação de não, porque ela salvou o moleque lá. Ele fica um tom heróico, né? Exato. Você já entende que é um cara um tom heróico. Até no final mesmo, acho até um pouco forçado, quando chega mais no final ali, que fica meio que subentendido alguma coisa que pode vir a acontecer. Não vai acontecer, a verdade é essa, né? Não vai acontecer porque o filme foi um fracasso. Então, assim... Aí o moleque chega e faz, não, vou dar altura aqui pra você, aqui é a cozinha e tal, aqui é não sei o que, aqui é pá, aqui o filho cuida dos bichos aqui e tal, que a gente vai comendo, essa coisa toda. Então, assim, você tem meio que essa visão no navio, então você daquele lado você consegue dividir bem, mas você nunca explora tão bem assim todos os ambientes. É isso aí. Então, por exemplo, você pega um alien da vida, você tem andares, você tem aonde eles, né? Aonde eles dormem, você tem tubulação, você tem, entendeu? Os corredores lá. Então faltou um pouco, lógico, a gente tá falando da nave espacial, uma embarcação, ok. Mas, por exemplo, pelo fato de ter, se não me engano, são 50 containers, né, que estão levando do Drácula. Né? Tem até o símbolo dele desenhado, né? E você tem o que é o brasão realmente, dragão, que é onde ele dorme, né? Que é o brasão do dragão e tal. Então, quando acontece, morreu um, morreu outro, cara, então assim, se não foi você, se não foi você, se não foi você, se não foi eu, então a gente tem que descobrir que tem que ter um clandestino aqui que tá matando a gente. Porque assim... Invasou aqui dentro. Exato. Psicopata, né? Por isso que quando eles falam com relação, por exemplo, quanto de dinheiro que eles vão ganhar e tal, pensa assim, de repente um desses caras aí tá matando os outros. Querendo ficar com a grana. Pra ficar com a grana, tem menos gente pra receber, então... E não tem esse conflito. Você joga... Podia ter isso na narrativa. Exato. Você joga essa coisa assim e fala assim, acho que esse filho tá matando. Esse cara é um mercenário. Esse cara tá querendo ficar 2 semanas no bordel ao invés de 1 semana. Então, não tem isso no filme. Então, faltou um pouco disso. Faltou um pouco dessa dinâmica, porque isso que é legal. Quando você eles, tem... Né? Exato. Quando até você é levantado, Alexandre, até levantado. Tem um espião aqui. Eles falam, espião não, mas tem um... Bem no início, eu falo que é a mulher. Não, é uma mulher e tal. Acho que é ela. Que é mau presságio. É mau presságio. Mas fica tudo muito nesse campo do metafísico, né? Na verdade, fica ali no comecinho, ali nos primeiros minutos que eles entram no navio ali, ficam um acusando o outro ali, né? Não, um até desiste, é um careca, até que eu achei maneiro que ia vingar no careca isso aqui queimado e falar, eu não entro aí, isso é o símbolo do dragão. Sim, isso antes, lembra? Isso lá no começo, na hora que eles estão abastecendo, né? Inclusive tem uns caras meio sinistros que tu vê quando eles vão embora de cavalo. Eles olham de longe o cargueiro indo. A gente só tem que meter o pé antes do pôr do sol. E ele ainda fala assim, nessa, meu irmão. não, e os filhos da puta falam assim, que Deus ajude. Boa sorte aí. Boa sorte. Ele falou, boa viagem, ô Bora? Ele disse boa sorte. Pô, e o careca sai, não, isso é um mau presságio. O careca que foi recrutado, né? Tinha sido recrutado, e é por isso que entra o Clemens, né? Clemens entra no lugar dele. Ele salva o menino, né? Salvar o gato, né? Porque o careca, ele tá ajudando a colocar o container e tal. Quando ele vê o símbolo do dragão, aí ele se caga de medo ali, ele solta a corda, né? E fala que todos estão condenados, vocês estão condenados. Começa a cair o caixote lá e o neto do Elliot, acho que é Elliot, né? O nome do capitão. É o capitão, né? É o capitão. Aí o Clemens tá ali, meio que naquela posição que eu vou, será que eu não vou? E vai lá e salva o moleque, né? Então, quer dizer, aí, então ele é o mocinho da história. Até o psicopata fala lá, o psicopata não, o ator do cara psicopata. Dash Malkin, né? O branquinho de olho regado, fala assim, se você é bom mesmo como fala, você tá contratado. Mas ele trata sempre com hostilidade. Esse cara vai morrer logo. Porque o que fica ali, então a gente tem pouca dinâmica de personagem. No máximo que a gente sabe é sempre que o capitão ele vai se aposentar e fala assim, não, você vai virar o capitão do Demeter aí e tal. Pô, dá até pena que ele fala, é minha última viagem. Vou comprar uma casinha na Irlanda e tal. Tu torce pra ele, pô. Tá com o neto ali, fala, esse neto aí
Estranho, né? O avô e o neto, assim, enfim, em 1897 a gente não sabe como é que era a dinâmica. Como era a relação ali. Como é que era a relação. O moleque sabe o que acontece em bordel, né? Fala, você paga para as meninas ficarem andando sem calcinha. Assim, quase isso, quase isso. Peraí. Né? Mas assim, eu acho que faltou um pouco disso, assim, um pouco mais da atmosfera. Eu acho que podia ter trabalhado um pouco melhor luz e sombra, entendeu? Uma cena mesmo que eu lembro do Alien 3, até por causa da fotografia, quando eles estão na parte de baixo do navio, você tá vendo as sombras assim na lateral e tá aquela iluminação meio amarelada e tal, né? Você vê meio aquela sombra meio da luz assim, da nave, né? Que aí me lembrou uma cena do Alien 3, que é justamente quando morre o primeiro cara lá, que encontra o cachorro e tal, o cachorro tá com a cara arrebentada e tal, né? No Alien 3. Então, pra mim faltou um pouco disso, assim, muitos cortes rápidos que eu achei também em alguns momentos. Usa muito close. Tem até uma parte que eu achei engraçado, que é quando o Clemens está lá fazendo transfusão de sangue na Ana, né? Que é entre aspas, o lanchinho do Drácula ali, né? Porque ela tá toda cheia. Ele tá bebendo dela. Vai drenando devagarzinho. Tá drenando ela aos poucos, realmente né? cheia de marcas mordidas. Então ele tá ali, né? Apertando lá a bombinha e tal, fazendo a transfusão de sangue, porque ele é médico também, né? Médico, ele fala, né? Fala até com relação à astronomia e tal, né? O imediato ele fala, não, vamos lá então, astrônomo. Se você perder o mapa, ele ainda fala, se você perde um mapa ou uma bússola, a gente tem ainda as estrelas. Seguia pelas estrelas e tal. Vamos lá, astrônomo e tal. O imediato fica chamando Volchek, né? O personagem dele. Volchek. Que eu queria lembrar. Então, aí tem um close assim no Toby, né? Que é o garotinho e tal. Olhando assim. Achei engraçado que ele tá um close assim na cara dele assim, fica olhando, né? E ele tá ali bombeando sangue e tal, não sei o que. Aí então eu achei assim que o André aí, o Overdahl aí, ele foca muito em close fechado e tudo. Quando esse é um filme que pediria muito mais panorâmico. Assim, né? Justamente, por exemplo, principalmente no primeiro ataque assim do Drácula, eu tava imaginando ele fazer um negócio tal, pra você ver o tamanho do monstro, que é o tamanho do bicho. Você pega um plano grande assim e você... Pô, porque nessa hora, principalmente no primeiro ataque, que eu comento mais assim... Na verdade, ele até demora a aparecer, né? Demora. Pra criar meio que aquela, né? 20 minutos. Porque primeiro ele mata todos os bichos, demora né? a aparecer de fato. Porque quando ele mata, a gente ainda não vê ele direito. Pô, tem uma cena, inclusive, que... A cena que vocês estão falando, que aparece o rosto dele... que ele tá no tipo, quis dar um jumpscare, né? Eu achei aquilo desnecessário. Eu também não gostei. Inclusive, na minha sessão deu erro no áudio nessa hora daí. Na hora que justamente o cara ele tá com a luneta, assim, ele vê o... Tá de cara. Não saiu o som, foi isso? Deu uma quebra no som lá e tal. Aí depois voltou. É um som padrão de Prata de Amor. Violino direto. Exato. Mas tem uma cena que me lembrou aí M. Night Shyamalan, Sinais, que eu gosto. Tem um momento em que ele tá parado em pé, cara. Assim, isso eu achei maneiro. Isso eu achei maneiro. Isso aí, né? Pô, exato. Não, mas essa da luneta... que eu gostaria de ver trabalhar luz e sombra, um negócio mais... Isso, essa eu achei legal. Não, e ele assim, esguio, né? Magro, né? E eu falei, caraca, ele tá ali, né? Ele tá em pé. Mas essa parte eu gostei. Essa da luneta eu também não gostei. Terrorzinho mais pra adolescente. Achei meio bobeirinha também. Careta na luneta, pra dar sustão. Eu queria até pegar o nome do ator aqui, que eu esqueci, o nome é até pequeno, que ele realmente faz, deixa eu ver aqui, Javier Botet, né, que ele fez o Botet, talvez Botet. É o racista? O racista? Não, o Javier faz o Drácula, né? O que faz o corpo. O corpo dele ele é bem esquisito, assim. Então, quando você tem algum personagem, você tem que fazer que é esquisito, né? Por exemplo, no Mama, ele é o cara do Mama, né? Porra, esse cara assim. No It a Coisa, o físico dele ele faz meio que aquele o mendigo tá com a cara deformada e tal, babando. Acho que até pagam pra ele continuar com esse corpo. Não malha não, fica esquisitão quem tiver te usar pra criatura. Então, quando você precisa usar uma criatura e tal, chamam ele pra fazer e tal. Chama o Javier. E assim, até com relação a isso, eu acho que podia ter focado mais no lado criatura dele, menos no lado humano, porque realmente, como você falou, passa essa impressão de que ele tá realmente... Tem uma hora lá que tem um cara que tá na parte de cima lá, acho que até o segundo a ser morto e tal. Não, por favor, não, é o... Como é que é o Overdahl? Não lembro o nome do cara agora. Olgaren. O Olgaren, eu gostava dele. Que é o barbudo. No mastro, Pô, eu gostava desse personagem ali. Então, o Olgaren, ele... Mais próximo do Clemens, assim. O segundo que ele mata, ele pega a cabeça do cara e bate com a cabeça dele assim na
no chão do navio e tal, e aí o Algar começa a subir e tal. Ele, não, por favor, não sei o que, a câmera pega ele, por favor, não sei o que, misericórdia e tal, ele vai, ele abre um sorriso. Porque assim, tem o lance da contaminação, isso é uma coisa, é algo novo na narrativa aí, né, que eu não esperava. Tem sempre adiciona um lore, né? Exato. Quem é mordido, né, ou quem não necessariamente vira, né, mas já vai ficando... Então o Algar, ele fica meio, né, cara, tu vê que o olho dele fica tudo preto. Não, branco. Tá na verdade fica branco, na verdade fica branco. Exato, E aí tu vê que, porra, ferrou, cara, o Algar ele já vai morrer, pô, não deu outro. O sol, quando bate nele, né, ele morre, acho que é uma das piores mortes, assim, de sofrimento, cara. O cara pega fogo ali amarrado, cara. Tudo que a gente sabe do personagem é que ele tinha uma filha. Pô, e era um cara maneiro ali. Ele vai, bate papo. É um cara que, você vê, quando ele vê, tá ele e o Clemens na primeira vez que acham que tem alguém ali, né, na parte de cima. E é ele que vai buscar ele. Pô, acho que eu vi alguma coisa aqui, Clemens, assim. Então, eu senti esse dueto com o Clemens maneiro com ele. Porque se a gente analisar, o Clemens não tinha amigo. Né? Todo mundo trata ele, até o capitão, um certo distanciamento. Quem é esse cara? Esse cara entrou depois pra substituir o carecão lá que ficou com medo do esoterismo do dragão. Então o Clemens é um intruso no navio, é o gaiato no navio, o Clemens. E o Algar é o cara que tenta ser mais amigo. A verdade é que se tinha alguém pra desconfiar, era ele mesmo, né? Exatamente. Não tinha jeito. Ou então, mais coerentemente, a garota, realmente. Porque a garota, porra, ela sai de um caixão. E depois que ela sai, começa a morrer gente. Ou então até pensar que a garota tá concomunada com ele também, né? Também, porque até dizem isso, ela não teria a força e, né, de atingir o cara aqui. Eles comentam algo assim, não, a menina não faria isso, ela tá fragilizada, ela ainda tá doente. Eles realmente mencionam isso. Então, a narrativa é interessante em alguns pontos, mas fala em alguns desenvolvimentos que a gente tava falando de personagens, né? Não, por exemplo, essa situação mesmo ali, que conforme já vai morrendo gente e tal, quase metade da tripulação, aí é que eles têm um insight, não, vamos procurar então no bagageiro lá, não vamos procurar no bagageiro. Porão, vamos lá no pelo porão. amor de Deus, né? Agora, isso aí, cara, ó. Os caixões estão lá, meu amigo, os caixões estão lá. Não, assim, porque o que acontece é o seguinte, depois que já morre os bichos, e aí até o cozinheiro depois ele fala, né, ele lembrou até o Billy do Predador, né, o Billy do Predador que fala, ó, se não é humano, a gente vai morrer e tal, não sei o quê. Ele fala, pô, se ouviu navio que não tem rato andando e tal, né? Você não consegue ouvir os ratos e tal. O cozinheiro é o mais assim. É o mais religioso. Mais religioso. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade na vida de vocês de ser acusado de uma coisa que vocês não fizeram. Direto, né? Nós aqui trabalhamos em escola, eu já passei por isso algumas vezes. Normal. Então o que acontece? A primeira coisa que eu faço, eu mostro minha indignação em relação àquilo. Claro. E eu falo assim, não, vamos investigar. Vamos pra cima. Eu não fiz nada de errado. Eu quero que mostre a verdade. Vamos lá. Que apareça Que apareça, né? Exatamente. Vocês estão me acusando, então vamos ver o que aconteceu. É exatamente isso que o Alexandre falou. Então, a sensação que dá é que parece que eles... O roteiro ali foi mal elaborado no início, no sentido de que... E aí? Tá morrendo um, morreu dois, e aí não vão fazer nada. Porque o que eu lembro, quando os animais morrem, os porcos, as ovelhas que estão lá no curralzinho, quando eles são encontrados mortos, eles acham que é o cachorro, inclusive, não é? O cachorro... Não, foi raiva, não sei o que. Ele tá com raiva, ele deve ter atacado. Só que depois o cachorro é encontrado morto também. O próprio médico fala isso, né? Na verdade, o próprio médico, qual é o nome do médico? O Clemens. Ele mesmo fala isso, né? Porque ele, né, sei lá, sanitarista, médico, sei lá, ele é tudo, né? Engenheiro, ele é tudo. Os bichos foram encontrados com mordidas. Então, lógico, né? Até aí eu não entendo. Mas é uma mordida muito específica, né? Mordida de rasgo, né? É como se o cachorro mordesse e puxasse. E tem profundidade também, né? Era como se fosse uma mordida de leão, seria um cachorro, né? Mas lógico, eu entendo que, foi o cachorro, ok. Aí o cachorro aparece desfacelado, aí é onde começa a neura, Inclusive, eu esqueci, quando o cachorro é encontrado, ele tá numa tubulação que lembra Alien, né, cara? O Alien 3, né? Quando é encontrado o cachorro também, um cachorro dentro de uma... Então tem essa semelhança aí com o Alien 3. Mas, cara, aí a lógica o cachorro foi morto também de mordida. Cara, tem um ser humano que tá matando a mordida, cara. É uma coisa que não tem desenvolvimento pra te fazer ter uma credibilidade, sabe? Não, peraí, vocês estão forçando muito. Tudo bem que ainda é 1800, os caras não podem ser tão ingênuos. Assim, não. É 1800 e quanto mesmo? 97. Já finalzinho, né? O Jack já tava na área também aí, já tava rolando algumas coisas já, né? Inclusive, eu gosto daquela abertura, a introdução mesmo, quando o navio para na costa, né?
e tem uns ingleses assim, pô, o que é isso? Aí tem um cara até assustado. É logo a abertura do filme mesmo. Tem um cara que fala, olha, carta, né? Encontrei uma carta e fala que Deus não tem piedade. Do capitão. Aí ele falou que Deus não tem piedade. Aliás, que responsabilidade também. Tu abre o log no meio da chuva, né? Tu vê a água batendo no negócio, fala que responsável. O cara tá segurando ali direitinho, chega pra verificar isso aqui, começa a ler. Deus tem a piedade, né? Deus abandonou. Eu gosto dessa tomada do barco vindo, uma tempestade batendo na costa, aquilo ali foi bem dirigido, assim. Bonito. Não, você vê até os raios no fundo. A vela, né, e tal. Rasgada com sangue e tal. É uma imagem de quadro, assim. Por isso que eu imaginei que, se a direção for assim, eu falei, caraca. Por isso que eu imaginei que tinha que ser tipo banho de sangue o negócio. Tinha que ser banho de sangue. Podia acontecer um momento, assim, de chacina. Até a própria situação depois que morrem os bichos e tal. Pô, eles vão ter que racionar a comida e tal. Você não vê ninguém mais magro, de repente ninguém mais com o olho vidrado. Né? Tipo, pô, caramba, tem que beber alguma coisa, não sei o quê. Até sacaninho falando, né? Falando, o cara ele caiu pra fora no primeiro que morre, né? O cara caiu pra fora do navio e bêbado, não sei o que, não, mas não tem bebida o suficiente nesse barco pro cara cair bêbado fora dele. A verdade é que a gente só tem noção de que passa dias por conta do sol e do sol indo porque voltando, a sensação é que dá que aquilo ali passa em horas. Quase numa mesma noite. Quase isso, é verdade. No máximo uma semana. Assim. Acho que o corte aí do Overdahl, né, que é o diretor, ele é o quê? Russo? Eu não sei, deve ser lá pra aquela área, Suécia. Porque ele é bem isso, Noruega, Suécia, porque o O dele é aquele O cortadinho. O Trollhunter mesmo se passa lá naquela área, na Noruega e tal. Eu achei que ele quis evitar essas transições, você vê que não situa muito a gente, pô, terceiro dia. A gente já tem isso na narração em off. No log, né, que passou 2 semanas e tal, a gente meio que se... O corte principal do filme é dentro das últimas 2 semanas. Porque quando você passa dias, você tem que ter uma sensação também de que a pessoa descansa, de que a pessoa come, de que a pessoa dorme. Né? Eu não tive essa sensação. A sensação era que era o tempo inteiro eles estavam em ação. Eles estavam acordados, não? Acordados. Isso, mais uma coisa que eu ia falar. Eu falei que assim, é um filme de suspense, terror, mas é também um filme de ação. Não, ele é. Do meio pro final. É um filme frenético. Fica o tempo inteiro ali mostrando cortes, cenas rápidas. Toda hora a câmera... né? O tempo inteiro isso. Os diálogos são rasos. Você não precisa pegar muita coisa. Você não perde quase nada. Eu ouço... Eu falo aqui que talvez o Missão Impossível que é mais complexo do que esse filme. Acaba que eu não acho o filme assim com um roteiro assim tão elaborado, né? Acaba sendo quase um filme de ação / suspense, porque são cortes muito rápidos, cenas muito frenéticas assim, né? E eu acabo falando que às vezes a gente estava falando aqui do Missão Impossível, que é um filme de ação. E o Missão Impossível acaba sendo um filme, às vezes, até mais complexo, por conta do vilão e explicações, às vezes, que a gente até perde, mas, às vezes, mais complexo do que esse próprio Drácula, né? Muito mais, né? Porque ele realmente tem um formato mais padronizado, né? Ele não vai pra lá, não vai pra cá, é muito aquela, não. Aqui é a equipe mesmo, pessoal, a tripulação, e daqui pra frente vai cada um morrendo por noite, assim. Então, falta um pouco disso, porque, bem ou mal, já fica meio que subentendido que quando alguém vai morrer à noite. É isso que eu tô dizendo, quando eles iam lá pra cima. Então, aí o que acontece? Que, obviamente, eles têm que ir lá pra cima, porque tem que ver se tem rochedo, alguma coisa assim, não sabe exatamente onde é que tá, né? Apesar de se meterem a corda ali no timão e tal, pra segurar ele meio que, a rota é essa, vai ficar aqui mesmo. Segue o bombordo, segue o timão. Então, assim, nesse meio tempo, onde eles não vão ser atacados, eles têm que parar e pensar em alguma coisa. Eles não param em momento nenhum pra fazer. Mas no final do filme, que aí eles vão montar armadilha lá, predador, né? Vão montar armadilha aqui, né? Vem pra cá, vai pra lá, um sobe, o outro não sei o quê. Que aí depois a gente vai e pega esse bicho aqui e tal, né? Que eles têm mais no final do filme, né? Que eles falam, então, depois que a Ana começa meio que a fazer parte da equipe, né? E é ela que começa, né, a fazer os comentários positivos, fala, não, a gente chama ele de Drácula lá na minha vila, que não sei o que e tal, ele já tá não sei quantas gerações aí meio que aterrorizando essa lá. Essa atriz até gostei, porque é mais uma atriz que eu não conheço, e ela passa uma credibilidade de sofrimento, cara, sabe? Todo momento, ela não tá alegre, ela não tá feliz,
Ela tá amargurada. Pô, a imagem dela não é uma menina bonitinha, sabe? Não cai no clichê de jogar uma menina bonitinha, criar romance, mas não. É uma garota que, pô, tá sendo esfacelada aos poucos por uma criatura que tá tirando sangue dela. Não, é uma sensação de mulher real, né? Isso aí. E é uma personagem aí, acaba sendo pra mim uma personagem incrível. Dentro daquilo ali, eu falei, pô, é legal, porque ela não tá ali pra ter romance com nenhum deles, e nenhum deles já olha ela pra, olha só, é bonitinha. Não. Uma garota que saiu de um caixão. No Alien 3. No Alien 3 tem aquela tensão de que é uma prisão cheia de gente, cheio de homem sedento, né? Ali é o oposto, no caso é o oposto. Não tem romance. Pois é, mas eu essa daí eu vi num filme chamado, acho que é o Rochinol. Se passa até na Austrália e tudo. O filme é pesado pra caramba. O filme é muito pesado. Tipo, é quase 3 horas de filme também. É um filme pesado. Mas é uma boa atriz também. É Ashley Franchioli, se não me engano. Faz a dela. Ana. Faz a Ana. Gostei dela. Então mas ela tá ali mais no filme pra explicar o que tá acontecendo, né? Ela quem é essa criatura, quem é o Drácula, né? é o monstro, não sei quem e tal coisa. Não, mas eu não me agrediu, assim. A atuação dela boa, eu achei que acrescentou. Sim, eu gostei. Como eu falei, não passa é gratuito, credibilidade. Não é gratuito, não é que ela tenha atrapalhado em alguma coisa, nem nada, não anda. Não é a mocinha em perigo, ela não me passa isso. Não é a mocinha que tá pra ter romance, não tem isso. Não, então, até o momento mesmo que o Toby, ele, depois que o Drácula morde lá o Olgaren, né, eles amarram ele, né, porque o cara enlouqueceu, basicamente. Já tá né? contaminado, né? Ela até explica isso, né? Uma contaminação que ele passa e tal. Que ela meio que foi descontaminada por causa das várias transfusões de sangue. Do Clemens, né? Então, ela meio que voltou a ser assim e tal, e vai explicando pra eles a situação. Não, isso daí não é um homem, não é animal, não é nada disso. Ninguém sabe o que é e tudo, só sei que ele aterroriza o lugar e tal. Só os caras lá que foram embora de cavalo. E deixaram que tem noção. Uma das coisas que eu fiquei meio assim, foi assim, por que ela não ficava daquele jeito com o olho branco, né? Pois é. A princípio eu pensei assim, será que ela tem algum tipo de imunidade ou alguma coisa assim? Mas também eu pensei do fato do Drácula não querer isso dela, né? Bem ou mal, ele ia aos poucos também, né? Eu acho que ele ia justamente pra manter ela viva mesmo, né? E essa coisa do que você falou, da transfusão do Clemens. Retardado. Né, não que ela se descontaminou, ela só demorou a pegar como do Olgaren, que foi... Pô, ele sugou o Olgaren, ele rasgou. Então o Olgaren ficou contaminado direto. Ela não, ele ia aos poucos. Você vê que ela tinha até no braço, né? Ela não tem só no pescoço. Ele ia mordendo ela aos poucos. Braço, nas costas, e o Clemens, bem ou mal, salvou ela, dando mais dias de vida. Vamos dizer assim, né? Por aí. Dava uma limpada com o sangue. Ele ajudava. A sequência mesmo que o Toby morre, eu já tava meio que eu parei assim, né? Porque o Toby é quem? É o garotinho. É o menino. Amarram o Olgaren e tal. Isso aqui, gritando e tal. Olho branco. Olho branco e tal. Aí o capitão fala, não, fica aí e tal, que é a cabine dele, essa coisa toda, né? Tem os livros atrás e tal. E aí, quando o moleque sai, e aí depois ele volta, eu falei, eu acho que o Drácula tá aí dentro. Caraca, eu não esperava. Dito e feito. Porque a porta, quando ele sai, a porta fica aberta, ele vê o Olgaren, que ele conseguiu soltar, porque o Drácula tá... Né, agora que quebra a porta e quer abrir assim... Começa a dar cabeçada na parede. Aquilo eu achei legal. Aquela cena achei maneira. Ele aparece até no corredor assim, e coloca a mão aqui assim no moleque e tal. Fala, caraca, aquilo dali eu falei, agora vai. E aí ele sai correndo, consegue correr e tal, e entra de novo. Eu falei, eu acho que o Drácula tá na minha cabeça na hora. Realmente eu não esperei. Realmente eu fui pego de surpresa. Porque eu vi no cantinho, e ele olha, quando o menino é um bom. Mais um garotinho bom. O garotinho mandou bom. Ele vai virando, ele vai subir na cabeça, e tu vê que o Nosferatu tá tipo encolhido, né? Assim, ele vai subir. E o garotinho no início, quando ele. Logo no início do filme, quando ele vai apresentando pro principal lá. Pro Clemens. Os compartimentos, né? O garoto é extremamente simpático, né? Ele ele é o mais amistoso. Ele é amistoso, solista, por ser criança também, né? E ele puro ali, né? Mas ele também, assim, é uma simpatia de criança, né? Ele fala dos animais, ele adorava o cachorro, o que transforma o menino na morte do cachorro, eu acho aí a atuação do garoto, né? Quando o cachorro morre, ele fica mais amargurado. Tu vê que ele fica com mais medo, fala que a culpa é dele. E ele fala que a culpa eu não queria que morresse se eu for, né? Aí ele fala do cachorro. Que os animais é a responsabilidade dele. Aí é onde o Clemens, se achega mais nele. Assim, não, você não tem culpa disso e tal. Tu vê que ele é um bom ator, o garotinho é um bom ator mesmo. Ele passa uma amargura da morte do cão, cara. E é a sequência mesmo que o garotinho morre. É por isso que eu fiquei lembrando do Alien 3 de novo, que é a sequência onde matam o líder da cadeia e tal, que eles estão no refeitório. Aí o Alien vem assim, levanta eles. Eu imaginei que fosse fazer um negócio desse jeito, assim, de repente
consegue abrir a porta, quando vê assim, vê o Drácula levantando o moleque saindo, assim, arrebentando o teto, alguma coisa assim. Mas não foi, né? Mas morre o moleque, depois ele foge, né? Até achei que foi uma coisa mais crua, né? Ele pega o garoto e quando eles arrombam a porta... Eu achei que fosse mais visceral, Porque dá só aquela mordida assim. Fica assim, né? Quando eles arrombam a porta, eles veem, né? O garoto, cara, ele dá uma pega, o capitão, né? Fica desesperado. E eu achei, sério, por ser um menino, eu falo, não, eles vão salvar o garoto, eles vão pegar, vão recuperar. Cara, o garoto está morto, depois pega fogo. Eu falei, cara... Porque geralmente o que a gente pensa, né? O que a gente pensa? Pode salvar o mocinho, uma mulher e um menino. E um moleque. Eu pensei assim, pelo menos 3. Mas no final a gente vai ver, né? Só que quando o filme, na abertura, fala que ninguém sobreviveu. Tem isso. Então eu ficava nesse choque. Pô, eles não acharam ainda o sobrevivente. Porque quando eles olham, tá dizendo que a tripulação toda foi morta, ninguém sobreviveu. Então eu falei, não pode ter sobrevivido 3, é muito. Não, eu sei. Mas eu tô dizendo assim... Por isso que tinha que ter mais gente pra morrer. Tinha que ter mais gente. Não, ou pelo menos sobreviver, que eu tô dizendo, ou pelo menos chegar até o final da história, né? Da história. É verdade. Eu gostei dessa morte. Me pegou de calça reta. Me pegou de calça reta também. E aí é que meio que eles começam, agora vamos planejar aqui e tal, vamos ver onde é que ele tá, onde é que mora o demônio, né? Onde ele dorme. De que habita o demônio. E tal. Enfim, aí o cozinheiro também acaba morrendo, né? Que eu gostei até do cozinheiro. Ele fala, não, eu não sirvo ninguém. Ele tem até uma sequência que eu acho até legal. Ele é pagão, outra promíscua, outra vez de Gomorra, que não sei o quê. Ele começa a jogar. O outro é cigano. Algari foi cigano. Ele é o único perfeitinho, né? Ele julga todo mundo mesmo. Não, mas eu achei legal, assim, você pegar o religioso assim, estereotipado, assim, né? Mas eu achei interessante. Não, e quando ele se apresenta ao Clemens, ele até salva. Ele faz uma pergunta, e o Clemens dá uma resposta. Já vi que você não é pagão. Você não vai nesse navio. Mas o que eu achei legal é que... Eu não sirvo pagão aqui, não. Exatamente. O que eu achei legal é que como retratam ele, eu achei legal meio escrachado, assim, uma coisa meio religiosa, mas... ele é o cara, ele tá com o pé ali em momento nenhum, fanatismo. Mas em momento nenhum ele esconde isso. Ele não é. Se dane, sou mesmo. Ele revela isso, revela o que ele é. Tem até que fica ali pro final do filme mesmo, que o cozinheiro vai dar uma porrada no cara ali, e aí ele pega um bote salva-vidas e mete o pé, né? E aí o Drácula vai, mata ele. Por isso que nessa sequência eu acho que poderiam ter tido 2 ali. E de novo... Você abre a tela assim, tu imagina, por exemplo, um barquinho pequeno, ele ali sozinho, você vê aquela... Porque a névoa para tudo que é lado, você imagina assim, aquela figura negra descendo assim. É assustador. Aquela névoa e tal, e o cara ali assim. Pô, entendeu? Então, eu acho que o Overdown nesse o momento ponto... é muito rápido, né? Que ele é muito rápido. Não, nesse ponto tinha que abrir assim, deixa a cena, entendeu? Então, você fala aquele lance da tensão, né? Que o Tarantino fala, você tem que puxar, garça a tensão e tal. Ele é muito rápido às vezes. Eu também preferia que ele demorasse. Pra você... a gente já sabe que o Drácula é rápido. O primeiro cara que morre mesmo, ele tá numa penumbra que é assim, e aí o cara tá olhando e tal, você vê só a cabeça dele assim meio na escuridão e tal, depois já pula em cima dele. De novo, você abre a tela, você tem que se sentir oprimido naquela cena dali. Eu, por exemplo, na hora mesmo que o Drácula morde ele, uma cena, na cena que tá mordendo ele aqui e tal, e ele tá... A câmera pega meio que por cima assim do Drácula. Pra mim, se ficasse pelo menos uns 5 ou 6 segundos ali, ia ficar uma coisa mais de tensão, que você vê a vida do cara se esvaindo, entendeu? Então, algumas coisas assim é que ele acaba meio que falhando aí na direção dele. Acaba sendo rápido demais. É muito, corte, mas enfim. Aí depois é que eles, né, depois que o cozinheiro morre, é que eles vão verificar lá e tudo, né? Começa a abrir um caixote aqui, o caixote fala, só tem terra aqui nesse negócio e tal. E aí depois que ele vê que tem o do brasão mesmo, o brasão fala, não, é ali que ele mora, né? É ali que ele dorme e tal. E aí é legal, até tinha um compartimentozinho assim na lateral, né? Que ela descobre, né? Aí abre aqui, pá, não sei o que. Tem a bengala com o lobo, né? Isso é legal, na ponta dela e tal. E aí é que eles montam um plano pra pegar o Drácula, né? Não, então a gente faz isso daqui, vai lá pra cima, fecha, não sei o que. Aí de fato aí o filme se transforma na ação final, né? Aí vira Predador. Aí vira Predador. E é onde pra mim mora os takes mais rápidos do Overdown, que eu acho que, pô... Por exemplo, a cena aérea dele, uma cena aérea, onde ele tá voando e pegando o que eu falei do olhão arregalado, que eu sempre esqueço. O Volchek. Que eu achei, esse cara ele vai morrer logo. E ele é o que no final fica até pra salvar, pra ajudar ali. Cara, as sequências aéreas eu queria ter sim sentido mais o Nosferatu ali.
E eu não vejo muito, é muito pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Falei, calma, cara. Trabalhar mais o som. Pô, dá uma parada nele aí. Eu quero ver ele andando. Eu não vejo ele andando. Em nenhum momento eu vejo ele andando assim na direção. Pô, eu queria ver ele andando. Então, ele é o B10 da parada ali, né? Ele é o cara, né? Ele me surpreendeu. Ele é um babaca, ele é um babaquinho. Tu vê que no início ele é. Mas no final, depois da morte do menino, acho que muitos se transformam. A personalidade de cada um ali assume outro tom. O capitão fica mais amargurado e triste. O capitão até então é destemido. Vamos, a gente segue. Né? Pô, ele se entrega. Ele quer ir junto, né, o garoto, quando pega fogo e joga no mar, né? Pô, ele quer ir, praticamente ele vai junto, ele segura, quer ir junto. Empurra o moleque e tal. E aí, como é que é? Volchak, como é que é o... Volchak. Volchak, eu fiquei com... Cara, o Volchak, ele assume uma posição, exatamente. Eu vou ter que ajudar aqui agora. Eu vou ter que ajudar. Exatamente, o Volchak, ele se tornou o Bruce Willis da parada, né? Ele se tornou, assim, o cara que resolve tudo, é o que dá machadada. Não, olha só. Eu pensei que o Clemens ia se tornar esse cara meio que... E até que não. Não. Ele fica mais ao lado da menina, ele tenta proteger realmente a Ana. Vão usar ela de isca, né? A ideia do plano dele no final é isso, usar ela de isca, fica o Volchak, o outro maluco no... Porque se a gente analisar, o Volchak nunca foi simpático a ela. Ele queria até... é a culpa dessa mundana. Ele fica falando. E aí o Clemens... Tá preocupado com o navio, né? Porque vai herdar o navio. Eu não vou... Eles até falam, a gente tem que abandonar o navio. Ele, não, eu jamais vou abandonar a minha moradia, né? Ele usa aquele navio como moradia dele, a minha casa. Ele fala, não, eu não vou fazer isso. Você vê que ele é o navio e o Clemens é a menina. Que é por ser médico, né? A gente entende, tem tudo isso, né? A relação paciente, tudo. Então o Clemens é a Ana e o Volchak, eu falei, pô, ele é tudo navio, ele é um cara egocêntrico, egoísta. Mas aí no final, essa união entre ele e o Clemens funciona. Ele falou assim, ó, cuida dela e tudo que eu vou fazer, eu vou pro macho. Eu falei, pô, esse cara ele vai começar a fazer. E aí isso eu gostei no roteiro. Porque depois da morte do garoto, eu acho que o roteiro dá uma... Aí eu não sei quem escreveu, não sei se foi o próprio diretor, não sei, acho que não, né? Outro cara. Ele fala assim, agora eu vou mostrar quem é cada um da tripulação de fato. Eles vão ter que agir de uma maneira conforme tá aparecendo. Cara, a morte do menino é uma coisa pesada pra todo mundo ali. E aí ali o Volchak começa a falar, pô, eu vou ter que assumir uma liderança aqui. Antes ele deixava pro capitão, né? Ele, não, agora eu vou ser o Bruce Willis, como tu falou. Agora eu vou ter que ser o Bruce Willis aqui da parada. E ele cara, em algum momento, o enfrentamento dele no mastro eu gostei, cara. Ele fica olhando assim. O Drago ataca ele cai, quebra a perna e tal. Ele ainda continua, vai. Ele cai lá no porão, né? Ele atravessa e cai no porão. Aí ainda pega o machado. Ele é um heróizinho no final. Acaba sendo um heróizinho no final. Ele que afunda o navio, né? Exato. Ele pega o machado, começa a quebrar ali o casco do navio e tal, e aí o que me fez pensar, gente, que casco de navio é esse, né? Pra quebrar com machadinho. Ali. Questão de desespero também. Que desespero tu adrenalina, cara. Cortasse com a mão. Com dente. Vocês já experimentaram alguma vez cortar uma madeira, meu irmão? Aquilo é brabo, cara. Mas a gente tá falando casco, tá do filme do Nosferatu. É verdade, né? É verdade. Tá toda numa de Alexandre agora, não sei porquê. Mas é assim mesmo, né? É aquilo também. 1897 não é o barco de hoje em dia. A madeira lá... Não, inclusive até fala assim, aqui é tudo de madeira. Não, o menino até explica lá no início, fala, meu pai disse que tudo de madeira não é mais legal. Parece que estão fazendo barcos com aço, né? Com ferro. Aí é onde o Clemens fala, não, esse barco ainda é bom, né? Porque ele também trabalhou em tem uma explicação assim. É a questão da própria evolução do evolução. Ele fala, a madeira já é ultrapassada. Realmente ele fala isso. Tem um negócio deles... bater na madeira, dá um eco. Eu gostei desse momento, eu achei até que poderia ser usado pra mais terror. Em algum momento, né, do Drácula atingir lá embaixo e eles... usaram um pouco também, né? Usaram um pouco, achei isso. Quando de repente você ouve o toque, ninguém sabe o que é. Não, peraí, você bateu, ele bateu. Eu pensei que ia ter um momento específico, porque eles destacaram esse momento do som, mas aí não. Na verdade, eu lembro disso só uma vez, não foi? Não, teve uma ou duas, mas não. Tem algumas vezes que eles usam, mas não no momento que eu acho que poderia ter sido, como ele fazendo algo embaixo e a tripulação em cima ouvindo. Tem algo lá, entendi. Não foi usado. Não, meio que dá um esquecido nisso. Não, por exemplo, uma situação onde está todo mundo jantando e aí você ouve o barulho. Ia deixar todo mundo ou o barulho na madeira. Peraí. Tem alguém lá em cima? Dois. Quem que bateu, entendeu? Exato, por aí. Não usam isso. Não tem. Enfim, aí morre a galera ali, né? Afinal, né?
O capitão também, ele é atacado ali quando ele tá no timão. Com e pena tudo, dele né? ali, que ele tá caído, ele ainda dá Aí o últimas Drácula, palavras. obviamente, morre no pescoço dele. Legal. O imediato morre também. Legal que ele tem a preocupação de registrar tudo, né? Pô, ele não, ele tem um diário, né? Durante os dias ele vai realmente. E é legal, interessante Ele que a fala cada pro dia Clemens, né? ele Não, mas vai ele perdendo fala. a esperança. Fala assim, Exato, porque ele é todo esperançoso. Não, vamos em direção à Inglaterra. Não. Estamos. Aí no final, na última página, Não, ele eu fala tô assim. falando. Não, registrar eu sei que é normal. Mas eu tô dizendo assim, que na hora que o desespero já ele já tomou todo mundo, ele mesmo já- assim ele tá lá anotando. Ele já ferrado, ele Não, não ele deixa fala escrevendo. pro Clemens, né? Certifique-se de que né, tem que defender esse negócio aqui. Isso, leva pra lá, porque as Leva, pessoas precisam saber o que aconteceu Exato, aqui, né? ele fala isso, O Clemens não Coisa do cumpre capitão. a promessa dele em momento nenhum ali, né? Enfim, aí tem toda essa situação de que o Drácula vai atacar ele e tudo, né? Aí ele até risca que é seu pescoço do Clemens, né? E fala, eu não tenho medo de você e tal. Ele vai ter. Ele fala, Ele é maneiro, ele é Ele sussurra, né? um momento maneiro. E E aí, o Predador, quando o Predador fala exato, também na língua exato. humana, assim, é uma coisa bem assim. Aí ele ataca a Ana também, né? E aí que eu acho que, por exemplo, na hora mesmo que ele tá meio que fazendo o discurso, eu não tenho medo de você, não sei o que, você tem medo da morte e tal, por isso que você não tá nem lá nem cá, não sei o que, né? E tá a trilha sonora lá no alto, assim, estourando isso e tal. me incomodou. Deixa o troço cru mesmo, assim, acho só que tira o som, deixa a só- chuva, o mar e deixa tal, e o cara gritando. Foi isso assim. que eu tava falando. Trilha a nessa respeito- hora não precisava. Exatamente disso que eu tava falando. Apesar da trilha sonora ser feita pelo Bear McCreary, né? Que é um excelente, na minha opinião, assim, um excelente, tal, The Walking Dead mesmo. É dele, né? É dele. Não, eu ia falar Game of Thrones, mas não é dele, não. É do Ramin Djawadi. Eu acho que a trilha sonora fica muito forte assim em cima o tempo todo. Eu queria um negócio realmente mais seco, Aí assim, eu acho que a menos culpa é do trilha diretor sonora. mesmo, não é nem do cara, do compositor. Porque quem aumenta e abaixa é o diretor que vai falar. Usa essa trilha, usa aquela trilha e tal. Então, às vezes fica um dramático, muito dramático, assim, muito exagerado. Então, fica foi quando quase eu Você falei. quer ouvir os personagens mais Exato, na crueza. exato. Então, quando eu falei lá no início, eu tava falando isso, eu não entendo direito disso, mas quando o pessoal fala design de som, efeitos sonoros, né? Exatamente essa parte me incomodou um pouquinho. Eu sei que tudo é comandado pelo diretor, tudo. É mesmo? O som do pingo de uma gota, se tu ouvir numa cena, tem o diretor deixou passar. Porque tem Eu diretor, quero por assim. exemplo, que senta do lado do editor e fala, não, corta isso daí, Corta isso aqui isso, você tira troca, isso, bota a trilha e O tal. compositor ele só te entrega a matéria bruta. Eu falei, adorei a trilha, adorei. Agora, como você vai usar, é o diretor que vai usar. Geralmente, quando é trilha sonora, é assim, o cara pega a cena, a trilha vai ser, sei lá, do 1 minuto até o 3 minutos e pouco, você cria uma trilha para esse tempo aqui. E aí ele tem a cena e aí ele vai criar a trilha para aquilo dali. Usa um tema de terror, o professor faz. Eu quero algo mais engraçadinho de comédia, o cara faz. Mas como o diretor vai usar, não, essa cena eu não quero o som, essa cena eu não quero a música, não, essa cena eu não quero, é o diretor. Então, nesse momento que o Alexandre falou que eu tô ouvindo, eu quero ouvir o Nosferatu falar com, né, quem é o Clemens, Clemens mesmo, Clemens, né, no final. Pô, naquela conversa final, o som tá no talo, aí tira a tensão que seria do diálogo cru. Imagina, só você ouvir o Nosferatu falar. Pô, te dá um impacto, muito mais do que aquela música assim. Ele ataca a Ana também, quando ataca ela de novo, você vê tipo só a membrana da asa e tudo. Ali eu até gosto. De novo, abre a tela, cara. Podia abrir desse, mais, entendeu? Pra Acho você, que ele queria... você olhar a cara dela e ela ficar assustada, e o Drácula... Eu senti que entendeu? o Overdahl, ele quer apresentar aos poucos detalhes da criatura pra gente. Só que quebra a atenção porque a gente já entende o que é um Nosferatu. Não precisava mostrar que tem erros, não precisava mostrar como é a asa. Dá um plano geral disso que já te assusta. Como, pra mim, um dos melhores quadros é quando ele abre realmente a asa grandona entre uma neblina. Olha, é um quadro. Eu falei, pô, isso é maneiro. Caramba, ele voa! Os caras até falam, caramba, o cara só voa. mostrar super close no olho pra você ver que a íris é igual de gato. Você não quer ver isso. Poucos detalhes. O próprio Alien, o oitavo passageiro, trabalha muito isso. Pouco, a imagem muito do dele na silhueta. Tu vê uma coisa rápida dele, o rabo. De corpo inteiro. Exato. Eu acho que faltou um pouco isso aí. E aí, mais uma vez, atinge a Ana, né, cara? E aí, pô, é um momento até mais emocional ali do filme. Ela tira no menino, igual do menino. Drácula morde ela, aí vai pra atacar o Clemens, ela atira no Drácula, como os caras estavam no macho, o macho cai de uma maneira prende que ele no macho principal, né? Porque ele fica encostado ele fica meio que amarrado, encostado num mastro, e o que cai de cima esmaga ele assim, né? Como se fosse um próprio martelo vindo assim, né? Um pêndulo, né? Um pêndulo, exatamente. Era isso que eu queria. Aí ele faz assim, e ele ainda dá um grito, você vê que ele dá um grito. Pô, espreme, não mata, né? A gente não vê, porque o navio tá afundando. E aí tu vê que eles ficam em cima, né? A Ana e o Clemens. Não, mas tem um troço amarrado ali na ponta, não tem? Ali Tem, mas é da vela do navio. Da vela. Que até puxa o Nosferatu pra trás, né? Que deixa ele preso
Mas aí ele realmente afunda com o navio, né? O Draco afunda ali e fica na superfície o Clemens. Não, ele não afunda, consegue soltar o macho e sai voando, né? Sai Porque voando. como eles já estão na costa. E eles ficam meio que os destroços ali, né? Destroços. E é um momento triste aí que realmente há uma despedida entre eles e ela fala, pô, eu já tô condenada. Eu já tô, né, meio contaminada. O olho dela começa a ficar branco. E até bonito, porque ela realmente pega fogo, mas ela olhando, né, num pôr do sol vindo, né, cara? Ele se afasta. E aí ele abre, né? Aí ele abre, você vê ela pegando fogo. É isso que eu falo, essas tomadas aqui. Então tem que ter umas tomadas, tem Poderia que... ser, Bota grande, então. Se o filme terminasse aí, direto pra cena onde eles encontram a caravela, assim, né? O que sobrou do navio, eu gostaria, eu ia gostar muito. Pô, legal, cru, seco, encontra a carta e tu não sabe o que aconteceu com Clemens. Sabe que ele sobreviveu e foi encontrado, talvez. Podia aparecer aquelas letras, né? Clemens, Dwight, não sei o que, foi encontrado na ilha tal, desnutrido, mas sobreviveu e tal. Pronto. Entendeu? Agora, mostrar ele aí já num barzinho, aí isso que eu falo que eu limaria essa cena. Se aparecer ele no barzinho já, porque o que dá a entender que passou semanas, né? Passou algumas semanas, alguns dias ali. Ele já tá num barzinho e de repente ele... Pô, fala ainda, Clemens, né? Porque ele vê no log do navio lá, que tem um registro, né? Antes dele, quando eles vão pra dar uma olhada nos cachorros e tudo, ele pega lá o log. Né? Tem a abadia lá, não sei das quantas, Whitechapel, sei lá. Não, Whitechapel do Jack Stripador, é outro bairro. Mas tem uma abadia lá e tal, né? Que é onde, né? Aí a dona do boteco ali fala com ele, tem um pântano lá, não sei o que e tal. Eu aconselho você ir na parte da manhã, se você ir agora, eu pensei a mesma coisa, senhora. O que fica entender é isso, que o Clemens virou um caçador, virou um Van Helsing, vamos dizer assim. Não, ele virou o Van Helsing. Então, ele virou o Van Helsing. Porque, tecnicamente, ninguém sobreviveu. Pois é. Entendeu? Segundo o registro do navio, ninguém sobreviveu. Quando sai a notícia, ninguém sobreviveu. Então, como ele não conseguiu, né, aí... A verdade é essa, né? Como ele não conseguiu, porque ele falou que ele sofreu preconceito, que ele foi procurar, né? Por que ele tava no barco voltando pra Inglaterra, né? E até o capitão fala pra ele isso, né? Fala meio que sacanagem. Assim, pô, nunca vi alguém sair da Inglaterra e querer voltar tão rápido pra lá, né? Dá uma ironizada nele. Aí ele fala, não, tô querendo entender o mundo, que não sei o que e tal. E até o capitão fala pra ele, não, o mundo não é feito pra entender, o mundo é feito pra ser vivido. Não dá pra você meio que querer encaixar as coisas, porque é tudo zoado. A verdade é essa, né? Não tem nem lá nem cá, é tudo zoado e tal. Mas ele, né, tem até um diálogo rápido que ele fala isso, né? Um pouco antes deles falarem que eles vão afundar o navio e tudo, né? Aí ele conversa com o Volchek, né? Ele fala, não, pô, tá fazendo plano pra quê? Não tem plano, a gente tá ferrado, não sei o que não. Tem que entender como é que a coisa funciona. Então tem essa coisa, né, essa mente de quebra-cabeça, a gente querer solucionar as coisas, né? Então ele, tecnicamente, o Clemens morreu. Né? Ele morreu. Então e como ele é médico, e o Van Helsing também é médico, fica subentendido ali no final que ele vai criar uma nova identidade para caçar o Drácula. E termina com essa narração em off, né? Eu vou atrás dele, eu vou continuar atrás dele. E aí a cena que o próprio Drácula aparece, eu acho até acho legal e interessante quando ele bate a bengala. Ele bate duas vezes assim e tu vê a bengala. E a câmera do diretor vai subindo aos poucos. Falei, vai bater no rosto, vai ser um homem, né? Eu imaginei isso também. Aí me frustrava, de novo. Tá meio Nosferatu, cara de rato. E no meio de um bar, será que ninguém não ia perceber? É um gárgula apenas andando de bengala. Eu pensei que fosse um humano com uma feição assim, meio mais selvagem, uma coisa meio assim, né? Puxado até, sei lá. A verdade é que eu queria o Gary Oldman em participação especial, assim, como Kevin Spacey em Seven, só aparece no final assim, Kevin Spacey como John Doe. Gary Oldman como Nosferatu do bar. Assim. Mas é isso. E aí, notas e considerações finais? Até por todos esses elementos que eu tiraria, eu limaria. É um filme que me agradou muito. Me agradou do começo ao fim. Eu gosto do clima. É que tá. A sensação de claustrofobia não acontece em muitos momentos como eu queria. Mas o clima, esse clima final épico, né? De época, e ao mesmo tempo sujo, né? Os caras de pier, de beira de porto, né? Isso, o Overdahl, né? O Overdahl passa muito bem, até porque ele é um bom diretor. Por que eu falo isso? Cara, tem enquadramentos que ele cria, né? Tem umas composições de quadro, parece realmente moldura. Eu gosto da abertura, o barco vindo rasgado e aquela tempestade na costa. Acho aquilo muito bonito, plasticamente, né? Visualmente bonito. E quando realmente o Nosferatu ele aparece inteiro e abre a asa,
meio a la Batman, né? Coisa assim. Não, o morcegão do Batman, o vilão, né? O morcego humano. O morcego humano. Lembra muito, né? Aquele momento, caraca, o morcego humano, tô vendo? Aí, eu adoro o morcego humano, cara. Aí, Tim Burton, tu não fez isso. Porque o morcego humano é um vilão que não é muito vilão assim, né? Você entende um lado. Mas aquele... Não, mas o que eu quero dizer é que ele compõe aquele quadro muito de forma bela. Mas parece... Procure... O morcego humano é uma criação dos anos 70 do Batman, né, se eu não me engano. Foi criado pelo Neil Adams e o Dennis O'Neil. Parece bastante mesmo o visual desse do... Só faltava lógico, mas a própria cara, até o estilo do corpo, o estilo magrinho, quando abre a asa... A cor que ele utiliza, a paleta... É o morcego humano. É o morcego humano, é verdade. Aí, Tim Burton, perdeu a chance aí. Mas assim, os enquadramentos do Overdahl são bonitos. A sequência mesmo das carruagens chegando no porto, ele fala, caraca... Ali tu vê que é um CGI puro, ele reconstruiu um pier. Mas tu vê que ele abre a câmera assim, virando pro lado, que maneiro isso. Bonito, bem feito. Maneiro, uma paisagem que ele cria ali. Então ele é um bom diretor. O que talvez falte nele é uma noção de edição boa, porque muitas dessas cenas, inclusive da ação, quando começa a ação, e eu falei daquele ataque aéreo, me incomodou, porque é como o Alexandre também destacou, é muito assim, corte atrás de corte. E, pô, deixa a câmera seguir, porque sabe o que eu senti falta? Uma ausência? Eu não vi esse Nosferatu andar mesmo, caminhando. Pô, eu não vi. Então, eu vi ele voando, eu vi quando ele ataca, mas eu não vejo ele impondo medo de vindo na direção de um deles. Queria ter visto isso. Até porque a gente tinha ali o Javier, esse ator do Blade, né? De criatura. Pô, podiam usar. No Mama usam muito bem essa figura dele andando, caminhando parado. Mas não, podiam ter usado mais isso. Faltou um pouco isso aí. Mas ele é um bom diretor com um desenvolvimento de direção, às vezes, que ele pode melhorar. Agora, elenco. Gostei muito, cara. Não conheci realmente quase ninguém ali, só de oriundos de séries. Como talvez o mais famoso é o que faz o Volchak, que eu falo, que sempre tem cara de psicopata. Inclusive, ele tá nos Suspeitos, do Villeneuve, né? Que é o cara que, pô, eu acho ele, cara, esse é o cara pra psicopata. Inclusive, ele chegou a falar que ele gostaria de fazer um vilão de James Bond, assim. Perfeito, muito ele melhor. Ele fez o MacGyver, né? Ele fez na série do MacGyver, ele fez. Série ele tá lá. Ele tem cara de psicopata. Pensando num psicopata aí, assassino... O homem polkadot. Chama ele. E é um bom ator, E tem o Capitão, que eu também já tinha visto em Game of Thrones, que ele passa essa dignidade, né? Eu gosto, assim, um senhor que passa um senso de justiça. Eu gosto dele. Capitão clássico, Capitão clássico, Me lembrou até do Titanic também, né? Que tem aquele bigodão que junta com a costeleta, assim, né? Eu gosto disso, aquele bigode que junta com a costeleta. Eu falei, é capitão de navio, fragata aí. Mas assim, o elenco maneiro, são bons atores, por mais que não sejam tão, assim, astros. E, cara, a direção é boa, a história que é o calcanhar de Aquiles, assim, a história não, no caso do desenvolvimento da narrativa. Como você falou bem, podia ter conflito entre eles, podia ter aquela narrativa de, pô, peraí, porque a personalidade desse cara é muito explosiva e do outro é calmo, mas não há uma tensão. E quando começam as mortes, é muito pueril, fala, pô, é o cachorro, depois do cachorro, há um invasor aqui dentro, sabe? São pequenas coisas que eles podiam ter tido mais tempo. O filme nem é tão longo assim, né? O filme, eu não senti o filme tão... Né, assim, quase 2 horas de filme, mas realmente você não sente tanto. Ele tem um dinamismo bom. Então faltou aí só pequenos... De repente, numa revisão, talvez ele fique um pouco mais enfadonho, assim, no meio do... isso. Segunda... Gostei que ele usou pouco CGI, aí é uma coisa que eu também sempre agradeço aos diretores quando vai pra parte prática, assim, da truncagem, se puder no prático, faz no prático. Maquiagem, cara, ele aderiu à maquiagem, eu gosto desse morcego humano dele, pô, que maneiro isso. O CGI é aplicado em algum momento na paisagem do cenário, e quando o bichão tem que enfrentar ali, inclusive o Volchak no final, né, e aparece ali no barco também. Aí você vê, pô, é um CGI, mas nada que estrague também, né? Naquilo, feião. O feião tá no fogo, né? Como tu falou, no fogo. Até porque é de manhã também, então, quer dizer, aí claro, não tem como. Não tem como. Mas ele usou pouco CGI, isso eu gostei. Cara, o clima é maneiro, mas a claustrofobia, como eu falei, eu não sinto muito em uns momentos que podiam ter. E o final, eu tiraria esse final no bar, que eu falei, então se aparecesse no bar, o Drácula já podia estar na forma humana. E não no... Cabelo e tal. Pô, ia ser maneiro mesmo. Cavanhaque. Olha só, então aí, tu ia ver, pô, esse cara, ia ser legal do que ver, pô, um monstro no bar e todo mundo passando, senhor, quer uma bebida? Você poderia... Eu não tenho noção de quem é esse ator que vocês estão falando que faz que faz o... Ele faz a captação de movimentos, dublê, né? Ele é mais dublê de criatura. Na verdade, não, ele dublê, usa né? a maquiagem mesmo. Ele é tipo o Doug Jones. Entendi. Isso, do Hellboy, né? Tipo podiam ter Doug colocado Jones, ele sem a maquiagem, né? Sim, porque ele tem uma cara esquisita, ele né? É exótico. Ele é um cara exótico. Ele é andrógeno, ele é meio andrógeno. Então, assim, podia botar um cara meio com uma
com uma feição meio estranha, meio, né, magro, com, né? Cara, acho Ia ficar, ia dar uma... mesmo. Numa figura humana ia ser mais interessante. É isso que eu quero dizer. No geral, eu gosto do filme. Aí fala, pô, mas tu não gostou? Gostei. Por incrível que pareça, eu pincelo esses erros, mas me envolveu do começo ao fim e o elenco me comprou. Morte de menino me impressiona, de criança em filme, qualquer um, me impressiona. Quando é explícito ainda, pô, eu vejo ele assim, o garoto, pô, e me impressionou. Então foi corajoso do roteiro e do diretor. Então, 8, cara. Eu vou dar um 8, seguramente um 8 aí pro filme. Caramba, eu gostei mesmo, verdade. Essa nota do Marcelo até me surpreendeu aqui. Eu tava pensando assim, será que eu vou dar um 7? Acho que vai ser muito alto. Mas não, eu vou, então... A verdade já que as notas não importam em nada. É mais sacanagem lógico, que a gente faz. Mas é porque o que acontece? A nota serve na minha cabeça como um parâmetro. Porque eu já cansei de chegar aqui com uma nota na minha cabeça e depois que eu converso com vocês, eu mudo a nota. Acontece isso. Eu falo isso de coração aberto. De coração aberto. Porque às vezes... O Alexandre viu o filme de um jeito, ele viu o filme de um jeito que eu percebo assim, realmente, né, desse jeito eu não vi. E às vezes um de vocês dois me convence daquilo também. Pô, realmente, o Alexandre falou e tem razão. E às vezes já aconteceu o contrário, de eu chegar aqui, achar o filme ruim, o filme bom, e baixar, entendeu? Porque eu até fazer link aqui com o filme lá, né? Outro filme lá, o Mega Tubarão, nossa, o Mega Tubarão, eu falei assim, achei ruim. Mas quando eu cheguei aqui, acho que eu achei pior ainda. Você conheceu no Velozes. Comigo foi no Velozes. Eu achei uma bomba quando vi aqui você e o Alexandre denegrindo mais ele. Eu falei, é isso mesmo, o filme é isso. Essa porcaria. Então, assim, esse filme aqui, aí por isso que eu tô com essa coisa na nota, assim, na cabeça, assim, de dar nota. Mas eu acho que eu fecho com 7. 7 bem dado, nota boa. Nota boa. É merecedor de um 7. O filme, assim, eu vi umas 2 críticas. Eu tenho mania de ver no YouTube, né? Tomara que vocês também tenham mania. Like aqui, né? A única mania que importa é se inscrever no canal. Exatamente, né? Se dá um likezinho. Vamos esperar o morcego humano aparecer. O morcego humano. Então, assim, aí eu vi umas 2 críticas desse filme. Sem spoiler, naturalmente, né? Eu vi antes do filme ser lançado, então eles têm acesso lá quarta-feira, eles já assistiram. A gente paga mesmo pelo ingresso. Aqui não tem jeito, né? Não tem carteirada. Não tem carteirada. Ainda, Alexandre, ainda. Ainda, logo. Família. Aí o que acontece? Eu vi a crítica sem spoiler e eles me venderam algo como um Alien, algo... um tanto fechado, um tanto um terror que eu achei mais pra barra assim, do suspense e com pitadas de ação e cortes muito rápidos, né? De você às vezes não conseguir entender direito o que está acontecendo na cena, entender no sentido que eu tô falando assim, eu queria ter visto um pouquinho mais do Drácula para entender também qual é a do Drácula. Porque às vezes eu vejo um vum. Tô rápido. Pô, legal, maneiro, vum. Mas esse vum, o que eu tô vendo? Quem é o Drácula? Eu preciso sentir também o peso dele, né? O peso do corpo do Drácula, ver como é que, né? E isso meio que faltou um pouquinho pra mim. Um pouquinho só. Mas a atmosfera, no geral, eu gostei. O elenco todo, realmente, eu achei muito bom, acima da média. Às vezes a gente tá acostumado a ver filmes assim, né? Até filme... Tudo bem que o orçamento acho que nem foi tão ruim, né? Não, foi uns 45 milhões. Para um filme de terror, isso nem é tão ruim, né? Mas não captou. Não conseguiu, fazendo, né? Por isso que assim, a ideia era fazer uma continuação. A ideia era esse ser um prólogo um filme maior do Drácula, mas, cara, a bilheteria lá não tá sendo legal. Pra galera que não tá acostumada aí, pra um filme de terror, isso não é um orçamento ruim, é um orçamento razoável. Só que a bilheteria... E ainda mais que se passou, né, só num lugar, né? Cenário, exatamente, no mesmo 90% cenário. 90% do filme exatamente. Então, assim, eu achei que podia ter tido, isso que o Alexandre falou com propriedade, acho que ele falou bem, ele podia ter trabalhado o Drácula de maneira melhor. Esses planos que ele muito fechados, ele podia ter... Muito close. Exatamente, podia ter feito umas panorâmicas mais interessantes, podia ter trabalhado, assim, uma fotografia mais interessante, né? Umas tiradas, assim, mais visuais, né? Eu achei que faltou um pouco disso. Mas aí eu fecho com uma nota 7, passou de ano com louvor não, mas passou de ano bem. Passou de ano. Sustentável. Vou dar um 6 pro filme.
Por causa disso. Não, é porque eu acho assim, que faltou essa atenção, faltou a claustrofobia. Isso aí, né? Se passou raspando. Não, mas sinceramente é um 6, quase 7, assim. Tá bonitinho. Falaram mal do filme e tudo, mas é aquilo que eu acho que você tem que sentir a viagem, você tem que sentir o peso do que tá acontecendo no rosto dos personagens. Isso faltou um pouco. Não é nem questão da atuação, é mais a questão do roteiro. Né? Faltar essa coisa de você ver o cara às vezes com o olho arregalado, assim, porque o cara não consegue dormir direito, porque tem um bicho que tá matando todo mundo, você não sente muito isso. O desgaste dele. Exatamente. Você tem que ter o desgaste cara, físico, eu também não, tem que ser, entendeu? Eu não percebi isso, Os caras perderem realmente peso, ficar com o olho arregalado. Uma coisa meio náufrago. Parece que eles estão numa noite só, cara. Exato. Então falta um pouco disso, assim, você não sente muito isso, você não sente a tensão entre os personagens. É meio que, o cara morreu, ok, a gente discute aqui tudo. Chega de noite, mesmo esquema que a gente fez na semana, na noite passada, 2 no convés, um vai pra cá, o outro vai pra lá, depois quer dizer, e aí morre mais gente de novo, então é a mesma coisa. Então não tem essa coisa deles tentarem solucionar. Só realmente quando chega no final fala, não, vamos lá no cargueiro, vamos ver, então a gente vai montar uma armadilha pra ele e tal. É um negócio que já tinha que ter sido feito há muito tempo, né? Então o próprio Predador, quando a gente pega assim, não tem tanta sequência de ação, mas você tem, a gente foi atacado, ok, o nosso amigo foi atacado. Vamos montar um padrão aqui, porque né, nosso modus operandi é assim. O outro foi atacado, então a gente se junta, vai dormir junto aqui e tal, né? Mudando não sei sempre a rotina, né? Exato, então chega no dia seguinte, olha só, a gente está sendo caçado, a gente precisa de ajuda, a gente tem que montar armadilha, tá entendendo? Então assim, essa coisa que, por exemplo, tem num Predador, até num Alien, que acontece isso também, matou o Kane aqui, vamos atrás desse bicho aí pra pegar ele. Aí, morreu o outro, então o que a gente vai fazer? A gente usa, o sangue do cara é ácido, a gente tem que usar um tipo de arma. Então, assim, tem sempre uma dinâmica rolando dentro do Alien, por exemplo, também, né? Então é aquilo, porque é grupo de sobreviventes, num lugar enclausurado e tudo, você tem que passar essa tensão. E não necessariamente ele consegue passar essa tensão. Entendeu? Então, de novo, assim, trabalhando muito em close-up, eu acho que é meio desnecessário. Né? Ele, por exemplo, podia abrir várias cenas assim, justamente para você sentir realmente o peso do Drácula. Por exemplo, tu vê a criança e tal, o Drácula indo pra cima da criança. Às vezes você não precisa nem mostrar ele, você mostrar de repente só realmente a sombra, você vê a cara do moleque olhando assim, e aí, sabe, de repente a mão você vendo aparecendo, até corta, e caraca e tal. Entendeu? O sugestivo, às vezes, exato, é mais sugestivo assustador. Pega muito. Por isso que o começo do filme é bom, quando você vê ele em silhueta, quando você vê aquela sombra meio disforme no cara, isso aí é legal, entendeu? Mas, e de novo, essa coisa de corte rápido, não, você deixa a cena, né? Deixa rolar, abre o plano pra você mostrar a magnitude do perigo que eles estão enfrentando ali e tal. E falta um pouco disso no filme, entendeu? Então, bem ou mal, assim. Não, o elenco tá bem no filme, são boas atuações realmente. Eu achei que o Liam Cunningham mesmo tá um pouco desperdiçado como capitão. Eu acho que ele poderia ter mais cenas com ele, até porque é o capitão do navio, então o capitão do navio chega. E é um bom ator, né? É tipo o Wahhabi, assim, né? Fala, não, tem que ir lá e tem que matar o Moby Dick e tal. Então, né? Tem que seguir e tal. Ele fica meio, né, de segundo plano e tal. Como um mentor só, né? Um mentor do lado. Fica mais em cima do Clemens mesmo, que ele, né, como a gente já falou aqui, que fica subentendido que ele vai virar o Van Helsing depois, né? Então, pra mim, faltou isso. E a trilha sonora também, muito cachapante. Direto e tal, muito dramático o tempo todo. Às vezes você tirar a trilha e tal. Eu prefiro um negócio. Cru, né? Exato. Prefiro um negócio mais cru e tudo. E até imaginei isso mesmo, esse cara. Filme merecia mais filme... assim, ser mais som diegético, mais som. Só mais um som ambiente, entendeu? Você sentir o barulho do navio, de repente você. Aquele rangido de pé na. Exato. Uma coisa assim, não. Uma coisa assim, não precisa disso. Trilha sonora. Aparece o dragão. Essa aí eu também tiraria, realmente. Eu vi ali, né, aquela coisa que sempre costumam fazer hoje em dia. É meio desnecessário isso também, entendeu? Então, assim, no geral, o filme que ele peca algumas mais até na parte técnica da coisa e no roteiro do que na execução no geral, assim. Se é que isso faz sentido. Mas a verdade é essa. Então, nota 6 aí pro Drácula, A Última Viagem do Demeter. E é isso aí, né? É isso aí. Bem, então é isso. Chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, adendos, etc. Envie para badernacast@gmail.com. Curta, comente, compartilhe. Toca o sino aí, né?
Que mais? Fique com sua estaca na mão. Fica... Em algum momento. Cordão de alho. Cordão de alho. Água benta. Bíblia debaixo do braço. Assistiram, gostaram, não gostaram. Infelizmente ficou pouquíssimo tempo em cartaz aí, que é uma pena, né? Não vai ter continuação. Acredito que não vai ter continuação. Eu também acredito que não vai ter, não. Uma coisa meio furada. Infelizmente. É. Naufragou. Ficou a ver navios também. É isso aí. Nos vemos mais tarde. Beijo na sua alma aí. Se precisar de alguma coisa, bata na madeira. Eu machuquei o dedo aqui.